Bom, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para tratar de um assunto que é muito interessante, que é o tratamento funcional, né? A gente vai falar de função aqui hoje. E assim, eu considero a função tipo um assunto que ele é três coisas ao mesmo tempo. Ele é um assunto que é simples, ele é um assunto que é básico e ele é um assunto que é bonito. E quando você consegue juntar essas três coisas, né? Tipo, na verdade, se você for parar para pensar, dentro da matemática, tudo que é simples é básico, né? E tudo que é as duas coisas ao mesmo tempo, ela acaba sendo bonita. Então a gente está falando mais ou menos da mesma coisa. Como a gente reúne todas essas características no estudo da função, na verdade a gente pode começar aqui, ó, escrevendo o que de fato a gente vai fazer, né? Que é um estudo elementar. Estudo elementar de função, tá? Vamos começar com um exemplo conceitual aqui bem lúdico. Vamos botar aqui, ó, conceito. Vamos ver se eu vou conseguir me fazer ser entendido. Dá uma, dá uma olhada aqui, ó, porque assim, o que é uma função? Nada mais é do que uma associação entre dois conjuntos, certo? É uma associação entre dois conjuntos, mas que devem obedecer certas propriedades. E a gente vai entender aqui que propriedades são essas, tá bom? Vamos começar assim, ó. Imagina que eu tenho um conjunto aqui, ó, que pode ser número, pode ser letra, pode ser qualquer coisa. Por exemplo, isso, ó. Vamos botar aqui, ó. Lucas Paquetá. Vamos botar outro. Vinícius Júnior. Vamos botar outro. Reinier. Menino Reinier. 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 Vamos botar outro aqui, ó. Tuller. E mais um aqui. Quem será o próximo? Samir. Certo? Eu tenho aqui então uma coleção de coisas, né, um conjunto formado por esses jogadores. Vamos representar esse cara por um diagrama, inicialmente. E aqui do outro lado, ó, um outro diagrama formado pelo quê? Aqui, ó. Mila, Real Madrid, Mila, Real Madrid e Liverpool. Liverpool. Bom, eu quero relacionar esses dois conjuntos, né, através de uma associação que vai ser feita da seguinte forma. Daqui para cá, eu vou criar a relação que é a transferência de jogadores para clubes. Vem cá, você consegue me dizer para onde o Lucas Paquetá foi? Ele foi pro Milan, não foi? Então eu tenho essa relação aqui. Para onde que o Vinícius Júnior foi? Ele foi pro Real Madrid. Então eu tenho essa relação aqui. Para onde que o Reinier foi? Foi pro Real Madrid. Então eu tenho essa relação aqui. E o Tuller? O Tuller, ele não foi para lugar nenhum. Ele continua no Flamengo, não é? Beleza. E o Samir? Bom, o Samir ele saiu, mas ele foi para onde? Ele foi para Udinese. A Udinese tá aqui? Não tá. Então eu não consigo ligar o Samir para cá por um motivo, que é o quê? O correspondente dele que deveria estar aqui não está. Eu não consigo ligar o Tuller por quê? Porque ele continuou no clube. Então,
não existe a relação dele com esse meu conjunto aqui do outro lado. Eu vou chamar de conjunto A, eu vou chamar de conjunto A e vou chamar de conjunto B. Certo? Então, por causa desses dois amigos aqui, ó, o Tuller e o Samir, eu não posso chamar esta relação de função. Não posso. Por quê? Porque para ser função, eu tenho que conseguir escrever a minha relação com o meu outro conjunto para todos os elementos que estão aqui. Então, eu tenho que tirar esses dois caras para poder chamar agora essa relação de função. Certo? Então, o que a gente está fazendo aqui? Ó? Eu tenho um conjunto A, eu tenho uma regra que leva o elemento do conjunto A para o conjunto B, e eu tenho o conjunto B. Repara que dentro do estudo de função, três coisas têm o mesmo grau de relevância. E às vezes as pessoas se perdem nisso porque elas focam muito na lei de formação, né? O f de x é igual a quanto? Qual é a lei de formação? Como que eu levo de um conjunto para outro? Mas isso é importante, é evidente que isso é importante. Só que o meu conjunto de análise, ele é tão importante quanto a lei de formação. O meu conjunto de retorno, ele é tão importante quanto o conjunto de análise e a minha lei de formação, certo? São os três principais conceitos que você tem que ter em mente, tá? Que é o conjunto de análise, que a gente chama de domínio, a regra, que a gente chama de lei de formação, e o conjunto resposta, que a gente chama de contradomínio, certo? Então aqui, ó, normalmente você vai encontrar assim, né? Eu tenho um conjunto A, aí eu tenho uma caixinha aqui, né? E aqui eu tenho o meu conjunto B, certo? E aqui dentro eu tenho a minha regra, que é a regra que transforma o cara que está em A para virar alguém que está em B, tá certo? Isso daqui é bem comum de ser apresentado em livros, não é? Eu tenho um conjunto A, os elementos estão em A, eu aplico a regra aos elementos que estão em A e eu chego em B com uma resposta de um valor que está aqui. Tudo bem até aqui? Acho que nenhum mistério, né? Acho que nenhum mistério. Só que assim, dentro da matemática, o nosso foco principal é o estudo de funções numéricas, né? Então, dá uma olhada aqui, ó. Domínio, imagem e contradomínio. Domínio, imagem e contradomínio. O que vem a ser o domínio? O domínio da função a gente representa por d de f, certo? Para minha função f. Aqui eu estou aplicando uma função f. F de quê? F de função, né? Mas não precisa necessariamente ser uma função f. Eu posso ter uma função g, uma função h, uma função j. Qualquer letra que represente a minha lei de formação, a minha função, o meu domínio vai ser o domínio desta função f. Tá certo? O que é o domínio da função f? Nada mais é do que o conjunto formado por
todos os valores. Por que valores, né? Porque a gente está tratando de funções numéricas, né? Então aqui vai entrar valores. Mas podia ser o conjunto de todas as coisas, né? O conjunto de todas as coisas que estão aqui no meu conjunto A, tá vendo? É o conjunto formado por todos os valores que podem ser eu ia botar convertidos, mas eu vou botar relacionados, tá? Não, transformados. Transformados fica melhor. É o conjunto formado por todos os valores que podem ser transformados. O que é a minha transformação? É a minha regra, né? A nossa regra, ó, a nossa regra tem um nome, né? Que nome que é esse? Lei de formação. Tá certo? Então, ó, repara só. Se o domínio da função é o conjunto formado por todos os valores que podem ser transformados, e eu já defini aqui para vocês, a grosso modo, né, que todos os elementos do meu conjunto de análise, ele tem que ter uma relação com o meu conjunto de resposta, eu posso dizer então que o meu domínio é exatamente o conjunto A. Aqui, ó. O domínio da função f é exatamente o meu conjunto A. Tá certo? Agora, o que é o contradomínio? O que é o contradomínio da minha função? Que a gente vai representar por CDF. Tá? CDF. Contradomínio da função. Tá? O que vem a ser o contradomínio da minha função? O contradomínio da sua função nada mais é do que o seu conjunto de resposta, certo? Nada mais é do que esse conjunto daqui. Como é que a gente pode definir esse cara? Eu posso falar assim, ó. É o conjunto formado por todos os valores que a transformação pode assumir. É o conjunto formado por todos os valores que a transformação pode assumir. Qual é o conjunto formado por todos os valores que a transformação pode assumir? É o próprio conjunto B. É o próprio conjunto B. Olha só. Ah, mas tem o Liverpool aqui, não tem? Tem. Mas pode ser... Pode. Por quê? Porque pode ter um cara aqui, ó, que de repente ele tenha ido pro Liverpool. Mas pode ser que não tenha esse cara. E não tem problema esse cara tá aqui, ó. Ele pertence, esse elemento, ele pertence ao meu contradomínio, mas ele não está tendo nenhuma correspondência com o meu conjunto de análise, que é o domínio da função. Tá? É por isso que pode assumir. Pode assumir. Quem que é, então, o contradomínio da função? O contradomínio da função nada mais é do que o próprio conjunto B. Isso é domínio e isso é contradomínio. Agora, quem é a sua imagem? Quem é a sua imagem?
Aqui, ó. Imagem. Como é que a gente representa a imagem? Posso representar assim, ó. IM de F. Tá? Essa é a minha imagem. Como é que eu posso definir essa imagem? Eu posso definir ela assim, ó. É o conjunto formado por todos os valores que a transformação assume e... Eu falo e, escrevo A, né? Aí é ótimo. Efetivamente. Isso é muito importante, tá? Efetivamente. Porque olha só, a imagem da minha função é o conjunto formado por todos os valores que a minha transformação efetivamente assume. Olha só, olha para o nosso exemplo lúdico aqui, ó. Quem que é o meu contradomínio? É o conjunto formado pelo Milan, pelo Real Madrid e pelo Liverpool. Quem que é a minha imagem? Não é que assume efetivamente para quem que esses caras estão sendo transferidos? Não é para cá, ó, ou para o Milan ou para o Real Madrid. Não tem ninguém aqui que está indo para o Liverpool. Então, o Liverpool ele é um elemento que pertence ao meu contradomínio, mas não pertence à minha imagem. A imagem da minha função é um subconjunto do meu contradomínio. A imagem está contida no contradomínio. Posso escrever o CDF aqui ou posso escrever o meu próprio conjunto B. Certo? O domínio é o próprio conjunto A, o contradomínio é o próprio conjunto B, e quem é a imagem? É uma parte do meu contradomínio. É um conjunto, é um subconjunto do meu contradomínio. Pode ser igual? Pode. Precisa ser igual? Não. Se for igual, até tem nome, né? Mas deixa isso mais pra frente quando a gente tratar de tipologia de função. Tá certo? Pessoal, muito importante isso aqui. Domínio, contradomínio e imagem. São as coisas que normalmente você não dá muita importância e trabalha só com isso, né? Com a lei de formação da sua função. Tá? Que também é importante, claro, tem toda a relevância do mundo. Tudo bem até aqui? Deixa eu apagar essa primeira parte. Qualquer coisa você volta aí, tá? Qualquer coisa você volta aí. Já falamos do nosso conceito, já falamos do que é domínio, imagem e contradomínio. É importante a gente pensar que a gente tem uma notação, né? Aqui, ó. Tudo na matemática é trabalhado com símbolos, né? Então a gente precisa entender o que esses símbolos realmente representam. E é por isso que a gente precisa saber qual é a notação das coisas, né? Porque não adianta nada eu saber o conceito se eu não sei ler, né? Matemática é uma linguagem, eu preciso entender que linguagem que é essa, eu preciso saber quais são as notações, eu preciso entender os símbolos. Aqui, ó. A gente pode definir essa notação de algumas maneiras diferentes. Umas são mais usuais, outras são menos usuais, tá? Aqui, ó. Isso aqui é uma notação possível, tá? Isso aqui é uma notação possível. Eu posso escrever o seguinte, ó.
Eu tenho uma função f de A em B que faz isso. F de A em B, x vira alguma coisa. Esse cara daqui, ó, o f de x, não é a minha função. O f de x é a minha lei de formação. É o valor de retorno para quando o elemento é igual a x. Certo? Isso daqui é uma forma de você representar a sua função. Outra forma de você representar a sua função é essa daqui, ó. F é o par xy pertencente a A cartesiano B. Eu tenho um produto cartesiano e esses pares ordenados pertencem a esse produto cartesiano. Tal que o y é igual a um f de x. Ó. Mas a que eu mais gosto e a que mais aparece é essa terceira aqui, ó. Eu posso representar assim, ó, f de A em B, tal que y é igual a f de x. Repara, se o par xy pertence ao produto cartesiano, é porque o x pertence a A e o y pertence a B. Então eu estou ligando aqui um conjunto A e um conjunto B, x, y. É exatamente o que eu estou fazendo aqui, ó, e exatamente o que eu estou fazendo aqui. Posso escrever das três formas. Tem várias, tá? Deve ter até mais. Pouco importa. O importante é isso daqui, ó. Essa terceira é a que você mais vai usar, tá? Agora, as outras também são importantes, por quê? Porque você precisa ler, né? E não só escrever. Como assim? Quando você está diante de uma prova, você tem que saber o que está escrito ali para você resolver o problema. Se você não sabe que isso daqui é uma notação possível de função, às vezes você não resolve só por causa disso, né? Então tem que tomar esse cuidado, tá? Bom, já vimos o nosso conceito lúdico, já trabalhamos com domínio, contradomínio e imagem, vimos a notação de função. Então agora eu acho que dá para a gente definir o que é uma função de fato, tá? Eu vou definir aqui de uma forma bem rigorosa, tá? Definição. Aqui eu vou escrever a nossa definição e eu vou precisar do resto do quadro para a gente poder trabalhar com o entendimento dessa definição. Porque olha só, eu vou definir assim, ó, presta atenção. Seja f uma relação, f é função, f é função, se e somente se f é função, se e somente se. Deixa eu melhorar aqui. Seja f de A em B, tá? F de A em B uma relação. Agora sim. Agora sim. Seja f de A e B uma relação, f é função se e somente se o que acontece. Para todo x pertencente a A, existe e é único. Repara, olha só. O que significa esse símbolo aqui? Existe. E quando você bota essa barra do lado aqui, ó, existe e é único, ou existe um único, tá? Esse símbolo daqui, ó, ele é um pouco diferente, deixa eu... São dois símbolos aqui um pouco diferentes, na verdade, que a gente está trabalhando, né? Esse A ao contrário e esse cara daqui, né? Esse primeiro é o para todo, né? Para todo x em A, existe e é único. Existe e é único y em B, tal que y é igual a f de x. Você consegue entender o que está escrito aí? Porque o que está escrito aqui é exatamente o que eu falei até agora. É exatamente isso. Repara só.
Antes, deixa eu só colocar aqui o nome desses caras, né? Esse daqui é o existe e é único. Que você também pode encontrar em alguns livros com uma exclamação aqui também, né? Essa barra pode virar uma exclamação. Isso aí já é presepada demais. Você vai encontrar, mas é muito pouco, tá? Esse aqui é o mais comum de aparecer. Existe e é único. E esse cara daqui é o para todo. Para todo, tá? Se vocês quiserem, gente, depois escreve aí embaixo nos comentários. Posso falar a respeito desses símbolos também. Vou fazer uma aulinha só de símbolo, de simbologia matemática. Acho que seria bem interessante. Mas aí é com vocês, tá? Se vocês quiserem, eu faço. Missão dada e missão cumprida. Aqui. Vamos continuar. Vamos continuar. Eu vou colocar aqui alguns exemplos e a gente vai verificar através da nossa definição, né, que vem dos nossos conceitos, se é ou se não é função, tá? Vamos começar aqui, ó. Com os seguintes exemplos, ó. Primeiro exemplo, exemplo A. Eu tenho um conjunto A, ó. Estou definindo o meu conjunto A. Quem é o meu conjunto A? Meu conjunto A é esse cara daqui, ó. 0, 1, 2 e 3. Tá certo? O meu conjunto B é esse conjunto aqui, ó. É o 0, 1, raiz de 2 e raiz de 3. Certo? Eu estou definindo para você um conjunto A, estou definindo para você um conjunto B, que eu vou botar aqui em cima para ganhar quadro, tá? 0, 1, raiz de 2 e raiz de 3. Tá? Definir aqui um conjunto A e um conjunto B. E agora, já dá para definir a nossa função? Ainda não, né? Tá faltando o quê? Tá faltando exatamente a regra, tá faltando a lei de formação. E eu vou falar que a minha regra, meu f de x aqui, ó, vai ser igual a quem? Vai ser igual a raiz de x menos 1. Certo? Será que a gente consegue representar esse cara através de diagrama? Dá, não dá? Posso fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho o meu conjunto A, ó. Aqui eu tenho o meu conjunto A. E aqui eu tenho o meu conjunto B. Aqui eu tenho o meu conjunto B. Quem que é que está aqui no meu conjunto A? Está o 0, o 1, o 2 e o 3, não é? Quem está no meu conjunto B? O 0, o 1, o raiz de 2 e o raiz de 3, né? Beleza. Se eu aplico a minha lei de formação aqui, ó, para esses valores do meu possível domínio. Por que possível domínio? Porque eu ainda não sei se é uma função, né? Aqui. Vamos lá. Eu vou calcular aqui rapidamente, ó, o valor da resposta, né? A minha imagem para esses caras aqui do meu conjunto domínio. Repara só. Quanto é que vale o f de 3? Vou começar por baixo. Quanto é que vale o f de 3? Bom, eu vou ter que trocar o x por 3. Vai dar a raiz de 3 menos 1, que é a raiz de 2, concorda? Quanto é que vale o f de 2?
O f de 2 é a raiz de 2 menos 1. Raiz de 1 é 1. Quanto é que vale o f de 1? O f de 1. O f de 1 é a raiz de 1 menos 1, que é 0. Aí você vai lá e vai tentar calcular o f de 0, né? Quanto é que vale o f de 0? Bom, o f de 0 seria a raiz de menos 1, não é? O f de 0 seria a raiz de menos 1. A raiz de menos 1 não é real, né? Tá certo que eu não falei nada sobre conjuntos reais aqui, mas isso não vem muito ao caso, porque o grande lance é o seguinte, né? O raiz de menos 1, que é i, quando a gente estudar número complexo a gente vai ver isso melhor, não está nesse conjunto aqui, certo? Então se você for ligar esses caras, ó, 1 eu ligo para o 0, por quê? Porque f de 1 é igual a 0. O 2 eu ligo para o 1, porque o f de 2 é igual a 1. O 3 eu ligo para o raiz de 2. E o 0. Não sai ninguém dali, não é? Repara que isso viola a nossa definição. Ó. F é função se e somente se o quê? Para todo x em A existe alguém, um só, em B, tal que existe a associação. Para todo x. Não é para todo x, porque para x igual a 0 não tem relação. Então isso aqui, ó, não é função. Não é função. Certo? Repara que o diagrama ele serve para a gente representar uma gama limitada de conjuntos, concorda? Porque nem todo conjunto eu consigo representar por diagrama. Se eu tiver um conjunto infinito, você até consegue às vezes representar por diagrama colocando umas reticências, né, alguma coisa do gênero. Se, por exemplo, o seu conjunto fosse o conjunto dos naturais, ia ter 0, 1, 2, 3, 4, 5 reticências, né? Você consegue representar assim. Agora, nem sempre isso é possível. Quando que isso não é possível? Quando o seu conjunto de análise, o seu domínio, a sua imagem, são conjuntos densos em R. Olha só. Pega esse exemplo aqui, ó. Pega esse exemplo aqui, ó. Eu já vou montar a minha lei de formação, tá? Eu posso montar a lei de formação para a relação, não necessariamente vai ser função, mas a lei de formação eu posso montar. Então, ó, eu tenho aqui f de 0 até 5. Eu estou representando o meu conjunto A, tá vendo? Por um intervalo. É um intervalo fechado do 0 até o 5. Em R. Quem que é a minha imagem? Perdão, quem que é o meu domínio? É esse intervalo. Quem que é o meu contradomínio? Real. Podia ser um intervalo menor? Podia. Mas é real. Então vale qualquer valor real. Tá? Tá o quê? F de x é igual a 1 sobre x. Essa é a minha função, não, perdão. Essa é a minha relação que eu quero verificar se é função ou não. Dá uma olhada aqui, ó. Concorda comigo que não tem como eu representar todos os valores que estão aqui dentro nesse conjunto? Num diagrama? Não vai dar, né? Porque qual é o primeiro elemento? É o 0. E depois? É o 0,1? É o 0,01? É o 0,000001? Não tem como. Então, para você conseguir representar esse cara daqui, apenas graficamente, né? Então eu preciso entender aqui que eu tenho um plano cartesiano, ó. Tenho um plano cartesiano, aqui meu eixo x, aqui meu eixo y. Certo?
Aí vamos lá. O problema já está aqui de cara, né? O problema está aqui de cara. Porque tirando o x igual a zero, eu sempre consigo representar, né? Quanto é que vale o f de 1? 1 sobre 1 que é 1. Quanto é que vale o f de 2? 1 sobre 2 que é meio. Quanto é que vale o f de 5? 1 sobre 5. Olha só, o 5 está aqui, ó. Aqui está 1/5. E esse ponto aqui, ó, ele pertence à minha função, né? Aqui, ó, quando x é igual a 1, dá 1. Quando x é menor do que 1, 1 sobre x vai ser maior do que 1, ó. É exatamente o que está aparecendo aqui pra gente, tá vendo? Agora, quanto é que vale o f de 0? O f de 0 não existe, certo? Por quê? Porque senão eu teria uma divisão por zero, e isso não está definido em R, né? Não faz o menor sentido a gente falar disso. Então, ó, isso aqui também não é função. Não é função. Por que que não é função? Pelo mesmo motivo daqui, ó. Tem um cara no conjunto A, que por acaso foi o mesmo, foi o zero, que não tem nenhuma relação com o meu conjunto B, que nesse caso daqui, ó, foi real. Repara. Cadê o meu contradomínio aqui, ó? Eu posso acertar todo mundo, ó. De mais infinito até menos infinito. Não tem nenhuma restrição. Só que, quando é zero, eu não atinjo ninguém, né? Então não é função por causa disso. Tá bom? Vem pra cá. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui. Não é mais notação, né? Continuamos nos exemplos. C. Vou pegar agora outro exemplo que eu trabalho com diagrama, tá? Aqui. Eu tenho o conjunto A igual a 1, 4 e 9. Eu tenho um conjunto B que ele é formado por esses elementos aqui, ó. Menos 1, 1, 2 e 3. Certo? E a minha lei de formação, o meu F, ele vai ser... Na verdade, eu não vou escrever a lei de formação direto, né? Eu vou escrever de uma forma implícita. Eu vou escrever o seguinte, ó. X igual a y ao quadrado. Essa é a minha relação, ó. X igual a y ao quadrado. Então, vamos representar esse cara daqui através dos nossos diagramas. Então, eu tenho aqui o meu conjunto A, ó, formado pelo 1, pelo 4 e pelo 9. E aqui eu tenho o meu conjunto B, formado pelo menos 1, 1, 2 e 3. Certo? Aí eu te pergunto, se o x é igual a 1, quanto é que pode ser o y? Concorda que se o y for menos 1 ao quadrado dá 1? Então essa relação aqui ela existe, né? Entre o 1 e o menos 1. Agora, se o y for 1, 1 ao quadrado também dá 1, né? Então eu teria isso aqui, ó. Então eu teria isso aqui. Agora, quando x é 4, nesse conjunto aqui, ó, poderia ser que eu tivesse o 2 e o menos 2, né? Aí eu teria duas possibilidades também. Mas eu não tenho, eu só tenho o 2 aqui. Então essa ligação vai vir para cá.
Assim como o 9 eu vou ligar para o 3. Certo? Isso aqui é função? Não é função. Por que que não é função? Eu apaguei a definição, né? Mas não tem problema. Porque olha só, não era para todo x no domínio existe e é único. Existe e é único um y e b, tal que existe a relação. Quando você olha para o 1, existe, não existe? Existe. Tanto o menos 1 quanto 1. É único? Não, não é único. Ou seja, quando você olha para essa representação em diagrama, existem duas maneiras de você verificar que não é função. Ou vai ter alguém faltando a seta, ou vai ter alguém aqui com duas setas ligando para o B. Repara, para você analisar através do diagrama se a sua relação é uma função, você não precisa olhar para cá, para o seu contradomínio. Basta você olhar para o seu domínio. Se tiver alguém aqui sem seta, não é, que é o caso daqui, ó. E se tiver alguém aqui com duas setas ou mais, né? Então, não é função. Beleza? Vamos para o nosso quarto exemplo. Que vai ser o seguinte, ó. Tenho f de f de menos 2 até o 2. Eu posso botar R também, não tem problema nenhum, né? Porque a gente já viu que eu não preciso analisar esse conjunto, então eu já estou colocando ele o mais amplo possível para a gente não ter problema. Tá o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Isso é uma relação? Isso é uma relação. Essa relação é uma função? Não. Por quê? Repara só uma coisa comigo aqui, ó. Concorda comigo que isso aqui é uma equação de uma circunferência? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, né? É o lugar geométrico de todos os pontos cuja distância até a origem é igual a 2. Não é? Tanto é que você vai fazer o Pitágorasinha lá, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 ao quadrado, que é 4. Então, ó, se você for representar esse cara daqui graficamente, como é que vai ficar? Vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Variando do 2 até o menos 2, tá vendo? Eu estou pegando todo mundo do meu domínio, sempre vai ter alguém aqui, porque repara, se eu definisse do menos 3 até o 3, ó, não tem como chegar, certo? Os meus valores estão restritos aqui, ó, a essa circunferência. Só que, infelizmente, quando você olha para cá, ó, pega um x arbitrário, né, diferente de mais ou menos 2. Pega um x arbitrário aqui, ó, qualquer. Por exemplo, x igual a 1. Quando x é igual a 1, qual é o valor de y? Ou você pode pensar aqui através do nosso gráfico, ou você pode pensar aqui através da nossa lei de formação. Olha só, quando x é igual a 1, ó, quando x é igual a 1, o que acontece? Você fica com 1 ao quadrado, que é 1, mais y ao quadrado igual a 4. Ah, tá. Então, y ao quadrado é igual a 3. Então, o y é igual a mais ou menos a raiz de 3, concorda? Vale tanto a raiz de 3 quanto menos a raiz de 3. E é exatamente o que o gráfico me mostra, né? Quando x é igual a 1, ó, qual é a minha imagem? A minha imagem é tanto esse valor aqui de cima, quanto esse valor aqui de baixo, que é o raiz de 3 e o menos raiz de 3. Certo? Por causa disso, essa relação não é uma função. Certo? Então, olha só que interessante. É fácil a gente perceber através do diagrama quando é e quando não é função, concorda? E através do gráfico? Através do gráfico também. Porque, de uma forma geral, você pode escrever isso aqui, ó. Dá uma olhada.
graficamente, f é função, se e somente se o que? Ao traçar retas verticais, se eu ao traçar retas verticais, se eu cortar em dois pontos, o que que significa? Dois ou mais, tá? Se eu cortar em dois ou mais pontos, o que que significa? Significa que eu tenho um x ligando para vários lugares, não é? Dois ou mais. Por que que não é função? Porque vai existir, mas não vai ser único o meu y, concorda? Agora, se eu traçar a minha reta e não cortar em ninguém, aqui ó, se eu pegar o zero aqui e traçar a reta, essa reta vai estar exatamente em cima do eixo y, não vai? Só que essa reta daqui, ó, ela não vai cortar o gráfico nunca, né? Porque ele vai tender a mais infinito aqui, ó, só que nunca vai cruzar o eixo, não é isso? Então, ó, ao traçar retas verticais, tem-se apenas uma única interseção. Uma única interseção. Aqui, ó. Vou botar dois exemplos bem tranquilos para a gente analisar, tá? Não quero perder muito tempo com isso, não. Aqui, ó. Fácil da gente ver, ó. Tem, por exemplo, esse gráfico aqui, ó. Isso é uma função? Não. Por quê? Imagina que eu estou trabalhando dentro do domínio, tá? E tudo mais. Então, ó, se eu traço essa reta daqui, por exemplo, que ela é vertical, em quantos pontos que eu estou encontrando? Ó? 1, 2 e 3. Portanto, isso não é função. Cuidado com uma coisa, tá? Para ser função, todas as retas que você traçar tem que cortar um ponto só. Ah, aqui eu tracei, ó. Encontrou um ponto só? Encontrou. É função? Não sei, eu tenho que traçar em todos para ver, tá? Tanto é, ó, que quando eu fui chegando para cá, opa, encontrei um aqui que dá problema, tá vendo? Então não é função. Uma outra forma disso aqui não ser função. Bastava eu ter um buraco, né? Aqui, ó. Tô traçando aqui, ó. Vai encontrar em quantos pontos? Um só. Um só. Um só. Um só. Um só. E aqui, opa, não tem nenhum. Então não é função, tá vendo? Por quê? Aqui, ó, tá violando o quê? O existe e é único. Aqui tá violando o quê? O para todo. Aqui está violando o para todo. A não ser que eu tivesse definido meu domínio como esse intervalo daqui para trás e mais união com esse intervalo daqui, né? Desconsiderando essa parte do meio. Mas como estou considerando aqui, o meu domínio é real. Tá? Pô, o domínio é real, mas peraí. Como assim o domínio é real e para esse pedaço aqui não tem ninguém? Tá? Podia ser um pedação assim? Podia. Mas também podia ser isso, ó. Só um ponto não está definido, né? Basta um ponto não está definido para não ser função. Agora, se fosse assim, ó, tô traçando as minhas retas, ó, e tá cortando todo mundo um só, tá vendo? Agora sim, ó, aqui não é função. E aqui é função. Tudo bem? Tranquilo? Só vou apagar aqui para vocês não se perderem, tá? Não vou usar mais esse pedaço aqui do quadro, não. Vou voltar para cá.
E aí, estão gostando? Tá tranquilo? É bom essa parte a gente ir bem devagar para esses conceitos ficarem bem claros na cabeça de vocês, tá? Vamos dar alguns exemplos aqui de função, né? Repara que aqui tem um pequeno detalhe. É importante você colocar que esses eixos são coordenados e você sabe quem são eles, tá? Aqui são os valores de x e aqui são os valores de y, tá? Agora, repara só. Exemplo E. Eu tenho conjunto A 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, tá bom? Eu tenho um conjunto B. Vou botar 0, 1, 2, 3 não, vou mudar aqui, tá? Vou botar menos 1, 0, 1 e 2. E o meu conjunto B é o 0, 1, 2, 3 e o 4. Tá? E a minha lei de formação de A em B vai ser o seguinte, ó, F de A em B tá o quê? Repara que eu poderia ter colocado aqui o conjunto A, né, e o conjunto B na minha lei de formação já, só que para não ficar muito extenso eu posso representar por A e B mesmo sabendo quem são esses conjuntos, tá? Tá o quê? Y igual a x ao quadrado, tá? Ou f de x é igual a x ao quadrado, né? Porque o y é o f de x. Tá bom. Como é que eu represento isso pelo meu diagrama? Você não vai ficar assim, ó, conjunto A, vou botar de vermelho para manter o padrão. Conjunto A, conjunto B, e aqui eu tenho quem, ó? Tenho o menos 1, o 0, o 1 e o 2. E aqui? Eu tenho o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Certo? O que eu estou fazendo com o meu número? Eu estou pegando ele e estou elevando ao quadrado, né? Eu tenho um x que vira x ao quadrado. Quanto é que vale menos 1 ao quadrado? Concorda que vale 1? 0 ao quadrado. 0. 1 ao quadrado. 1. 2 ao quadrado. 4. Eu vou trocar aqui o 4 e o 2 de posição, só para a gente poder fazer um negocinho aqui, ó. O conjunto continua sendo o mesmo, né? Não mudei nada. Só que o 2 eu vou ligar para cá agora. Né? E aí fica mais fácil da gente compreender as coisas. Porque olha só, quem que é o meu domínio da função? É o próprio conjunto A. Estou olhando para cá, ó, de cada elemento está saindo uma única seta, então é função. Tá? É função, então eu vou definir aqui o meu domínio da função, quem vai ser? O próprio conjunto A. Quem que vai ser o contradomínio da função? O próprio conjunto B. Agora, quem que é a imagem? A imagem é esse conjunto aqui, ó. Que são os valores que eu atinjo efetivamente no conjunto B. Imagem. Imagem da minha função é esse conjunto aqui, ó. 0, 1 e 4. Repara que 0, 1, 4 está contido nesse conjunto, não está? É evidente. Por quê? Porque a minha imagem ela está contida no meu contradomínio. Beleza? Eu posso também aqui, ó. Vou fazer aqui não, vou fazer lá do outro lado. Eu posso fazer aqui também, ó, a nossa análise com gráfico, né? Poderia fazer análise graficamente disso daqui? Poderia, mas é desnecessário, né? Porque eu consigo representar pelo diagrama. Dá uma olhada aqui, ó. Nosso último exemplo. Último não, vamos seguir mais um cadinho. Eu tenho aqui, ó, f de menos 1 até 2 em R. Em R. Não, eu vou colocar aqui, ó, de menos 1
até 4. Pode ser? De menos 1 até 4. Não precisa ser R do outro lado, né? Tá o quê? F de x é igual a x ao quadrado. Quadrado. Tá o quê? F de x é igual a x ao quadrado. Esse cara é função? Bom, eu botei esse cara aqui de propósito, né? Porque a função ela é simples, a gente ainda não estudou função do segundo grau, função do primeiro grau, mas assim, a função f de x igual a x ao quadrado é aquela parábola com o vértice na origem voltada para cima, não é? Aqui, ó. Como é que é o gráfico disso daqui? Bom, pelo amor de Deus, né? Pelo menos o eixo tem que ficar reto. Aqui. Não vai ficar. Tá bom, não tem problema não. Esse ficou. X, Y. Como é que é o gráfico da minha função, mano? O gráfico da minha função é assim, ó. É essa parábola, não é? Tá bom. Mas é essa parábola toda ou é um pedaço dessa parábola? É um pedaço da parábola, né? Porque isso aqui eu tô considerando que o meu domínio é real, tá vendo? Eu tô usando todos os valores de x em R. Mas eu não posso pegar todos. Quais são os que eu posso pegar? Do menos 1 até o 2. Beleza. Quando x é igual a menos 1, quanto é que vale o y? Concorda que o y vale 1 aqui? Ok. Quando o x é igual a 2, concorda que aqui agora vale 4? 2 ao quadrado é igual a 4, não é? Isso é muito importante, por quê? Porque às vezes você erra dando um molezinho bobo, né? Para você encontrar a sua imagem. O cara pega aqui, para menos 1 dá 1, para 2 dá 4, então a imagem está aqui. Não, porque o zero está no conjunto, não tá? O zero está nesse intervalo. Quanto é que vale o f de 0? Não vale 0? Então o zero está na imagem também. Então não é do 1 até o 4. Tá certo? Aqui, ó. Como é que você faz para ver, através do gráfico, qual é o seu domínio? O que você vai fazer? Você vai projetar o seu gráfico no eixo x, ó. Quando você projeta o seu gráfico no eixo x, você está pegando aqui, ó, o seu domínio. O domínio está aqui, ó. Do menos 1 fechado até o 2 fechado. Isso daqui, ó, não faz parte da sua função. A sua função é só esse pedaço aí, ó. Daqui pra cá. Bola fechada por quê? Porque o intervalo é fechado. Se fosse bola aberta... Perdão, se fosse intervalo aberto, entrar uma bolinha aberta ali. Tá? Então, ó, e agora, como é que eu faço para encontrar a imagem? A imagem, o domínio da função, eu não projeto embaixo, no eixo x, e a imagem? A imagem é o projeto no meu eixo y. É como se fosse a sombra, né? Esse pedacinho daqui, ó, ele vai projetar nessa parte. E esse pedaço daqui, ó, vai projetar nessa. Então, ó, tudo que está aqui dentro, que são as projeções possíveis, não é? As respostas possíveis para os valores de x, tudo que está aqui dentro faz parte do quê? Ó? Faz parte da minha imagem. Ó. Daqui para cá, do 0 fechado até o 4 fechado, é a minha imagem. Ó. Aqui. Isso aqui é o quê? É a imagem de f, que é esse intervalo daqui, ó, do 0 até o 4. E quem que é o contradomínio da função? Bom, o contradomínio da função é do menos 1 até o 4, né? Então eu estou pegando aqui, ó, do menos 1 até o 4. Então, ó, se eu olhar aqui para o outro lado, né? Onde é que está o meu contradomínio? Está do 4 até o menos 1. Repara,
que a imagem ela está contida no meu contradomínio, certo? E se eu traçar as minhas retas paralelas aqui, ó, quantas vezes vai cortar o meu gráfico? Uma só. Então é função. Tá vendo? Beleza, gente? Até aqui? Só mais um exemplo para a gente ver como que é sutil essa coisa de domínio e contradomínio. Só mais um exemplo. Aqui, ó. Tem uma função f de R em R. O meu domínio é real e o meu contradomínio é real. Certo? Tá o quê? F de x é igual a raiz de x. Aí a pergunta que eu te faço é, isso é uma função? Bom, o que você tem que ver? Você tem que ver se todos os valores do seu domínio são aceitos na sua lei de formação, o que não acontece, né? Porque se a sua lei de formação é a raiz quadrada de x, x necessariamente tem que ser um número não negativo, não é? O x tem que ser maior ou igual a zero. Como dentro do conjunto dos reais existem os negativos, então isso daqui não vai ser função. Tá? Por quê? Como é que é o gráfico disso? F de x é igual a raiz de x. Bom, o gráfico disso é esse gráfico invertido, né? Porque raiz de x é a função inversa do x ao quadrado, que é um assunto para frente. Mas o gráfico disso é isso aqui, ó. Parte do zero, né? Parte do zero. E faz isso daqui. Esse é o seu gráfico de f de x igual a raiz de x. Tá? Aí eu te pergunto, para todo x no domínio, se eu traçar a reta paralela, vai cortar em um só lugar? Não. Se eu traçar daqui para cá, ó, realmente vai cortar em um só lugar. Né? Agora, se eu traço para x negativo, não tem ninguém, tá vendo? Então, se eu defino o conjunto A, né? Esse cara daqui é o meu conjunto A, ó. Se eu defino o meu conjunto A como sendo reais, então não é função. Agora, se eu defino o meu conjunto A como reais não negativos ou reais positivos, também poderia, né? Cuidado, tá, gente? Que não negativo é diferente de positivo. Não negativo não pode ser negativo. O zero é negativo? Não. Então ele pode estar aqui. Aqui são só os positivos, né? Eu estou tirando o zero com esse asterisco aqui em cima. Se o meu conjunto A fosse qualquer um desses dois, cara, tanto para esse conjunto quanto para esse, qualquer valor de x vai ter a raiz quadrada, não vai? Então eu vou ter a relação do outro lado. Ou seja, aqui é a função. Tranquilo, gente? Eu acho que deu para me fazer entender, não foi? Só os conceitos iniciais, a gente viu aqui um pouco de domínio, imagem contra domínio, lei de formação, o que é função, o que não é função, a definição precisa da função, tá certo? E em breve a gente continua a conversar sobre esse assunto. Tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar a notificação, que assim o canal cresce e tem mais vídeo e você aprende mais. Tá beleza? É isso daí, gente. Valeu!